Pedro e Marcos eram amigos inseparáveis. Regulavam a mesma idade, a mesma altura, estudavam na mesma sala de aula e moravam na mesma rua. Ambos filhos únicos, tratavam-se como se fossem irmãos de sangue. Nas noites de inverno, costumavam ficar sentados na calçada em frente à casa do Pedro. Nessas ocasiões, acendiam um tipo de lareira portátil improvisada num latão de tinta, repleto de furos, munido de carvão e gravetos. Mesmo nas noites de frio, os demais vizinhos mantinham o hábito de prosearem nas calçadas em frente às casas. Nessa época do ano, era comum ver o céu salpicado por balões, alguns repletos de pequenas lanternas feitas de papel e velas, formando figuras diversas, letras e até frases, o que era motivo para que as pessoas interrompessem a conversa para olhar para o céu, vidradas com um espetáculo de cores e formas. Numa dessas ocasiões, quando todos já haviam se recolhido às suas casas um pouco mais cedo para assistir a uma partida de futebol da seleção brasileira, Pedro e Marcos permaneceram sentados na calçada em frente. A lareira improvisada ainda emanava calor suficiente para espantar o frio, e os meninos aguardavam até que umas batatas assassem em meio às brasas dentro do latão de tinta. Pouco depois, saboreavam a refeição improvisada quando foram surpreendidos por um balão gigantesco, repleto de luzes. Parecia-se encontrar a baixa altitude, mas surpreendentemente não estava caindo, mantendo-se à mesma altura e movendo-se rapidamente, uns 100 metros acima dos postes de iluminação, indo em direção a uma via férrea, situada 2 ruas de onde os meninos estavam. Eles apenas olharam um para o outro e, como se tivessem combinado, partiram numa carreira desabalada atrás do balão de São João. Sabiam, no fundo, que seria sorte demais se retornassem para casa com aquele troféu. Quando dobraram a esquina da rua que margeava a linha do trem, depararam com a visão do balão pairando a uns 30 metros acima dos trilhos. Não subia nem descia, mas permanecia imóvel, iluminado, majestoso, impressionante. De um lado da rua, os trilhos, do outro, o muro de uma fábrica de tecidos. O local estava ermo, não havia viva alma na rua e os meninos ficaram por uns instantes apenas a contemplar o balão, um pouco temerosos diante do inusitado da situação. Um balão enorme, lindo como aquele, já deveria ter atraído muita gente, mas eles eram os únicos que estavam lá. Pedro tomou a iniciativa e correu em direção aos trilhos. Marcos fez o mesmo. Puseram-se ambos sob a luz que irradiava do objeto pairando acima. Foi Pedro quem disse: "Cadê a bucha? Não tem boca nem bucha?" Marcos sequer teve tempo de responder. Um facho de uma luz vermelha desceu do objeto, envolveu os garotos e, num piscar de olhos, não se encontravam mais lá. Em seguida, a coisa mudou de cor, adquirindo uma tonalidade azulada, e subiu aos céus numa velocidade tamanha que foi como se tivesse simplesmente se desmaterializado. Em frente à casa do Pedro, a lareira improvisada estava nos seus últimos estertores. Uma névoa fina encobria a rua e o silêncio da noite foi cortado de repente por gritos de comemoração. A seleção brasileira havia marcado um gol.